Fala, meu querido, chegamos com mais uma questão aqui da prova do Enem 2014. Essa prova é uma segunda aplicação para, de repente, aqueles alunos que perderam a prova no ano de 2014, perderam a prova do Enem, e eles têm a oportunidade, o Enem traz para você a oportunidade de fazer uma segunda chamada, conhecida como PPL. E aí, nessa questão, a gente vai falar um pouquinho sobre a inclinação de uma placa coletora, uma placa solar, e as informações que trazem nela. Espero que você possa ter entendido. Se você chegou nesse vídeo e está com alguma dúvida, a gente vai tentar te explicar da melhor maneira. Beleza? Então bora com a gente? Então se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve lá, nos ajude cada vez mais a chegar a tanta gente que está estudando física conosco. Ó. Então ele fala assim, um engenheiro decidiu instalar um aquecedor solar em sua casa conforme mostra o esquema. Então aqui tem uma caixa fria, um boiler, também tem um coletor solar. Se você não sabe o que é cada uma desses materiais, não sabe onde chegam essas conexões, não se preocupe com isso não, porque aqui a pergunta não tem de nada a ver com a montagem, é só dá um exemplo do que seria esse aquecedor solar. Então ele fala assim, de acordo com as instruções de montagem, para ser um aproveitamento máximo, então aproveitamento máximo de incidência solar, as placas do coletor solar, que são essa parte, devem ser instaladas com um ângulo de inclinação determinado. Então, para que eu tenha uma boa eficiência aí o meu aquecedor solar, eu preciso colocar ele de acordo com uma inclinação adequada. Então, né, eu posso até receber essa placa, receber nessa placa, nesse coletor, uma boa incidência solar, mas eu posso estar aqui fazendo com que eu não tenha uma eficiência boa, uma eficiência baixa. Então, não é muito inteligente a gente fazer isso. Aí ele pergunta para a gente: o parâmetro que define o valor do ângulo de inclinação dessas placas coletoras é A. Bom, primeiro, ela fala sobre a altitude. Eu quero aqui começar fazendo para você um desenho que traz aqui a ideia da incidência de luz solar aqui batendo, chegando até a Terra. Então imagine que aqui, ó, a gente está recebendo a luz solar. É importante você, ó, veja que está chovendo aqui você que escutando por aqui. Eu não vou parar esse vídeo porque a gente já está gravando há um tempinho, mas viu que está chovendo aqui em São Paulo. Tome cuidado aqui. Então olha o que que acontece, ó, você tem aqui uma certa. Não ficou muito bom esse desenho, vamos tentar desenhar. Eu aumento os raios de sol. Então, o que você primeiro precisa saber? Que determinados os raios solares, quando chega, eles são paralelos são todos paralelos entre si. Então, chega aqui na Terra, e a Terra tem um certo grau de inclinação aqui entre nós, né? Esse grau de inclinação mostra para a gente que determinado ângulo aqui é importante na hora de receber. Porque, por exemplo, imagine que eu coloque uma placa solar de maneira inadequada e eu coloque essa placa assim. Ela não, ela vai receber, aliás, vou colocar assim, colocar ela apoiada aqui na superfície. Você está vendo que existe um certo ângulo e ela não tem uma eficiência adequada? O que que eu vou fazer para poder corrigir com isso? Coloco um grau de inclinação e todo o feixe de luz bate aqui perpendicularmente à placa solar e tem a eficiência máxima. Então, o que vai fazer essa inclinação e eu ter uma eficiência boa são a definição de onde eu estou no planeta. Porque, por exemplo, se a gente lembra, e aí vale a pena a lembrança, né, da diferença entre longitude e latitude, né? Eu vou colocar aqui para você, mas veja aqui, por exemplo, quando nós pensamos no item A, que a altitude do planeta, a altitude é um parâmetro que define o grau de inclinação, isso pouco importa, porque eu posso estar lá em cima, no alto de uma montanha, ou num vale, eu vou ter aqui essa inclinação, pouco importa em relação à altitude dele. Não importa a inclinação relacionada com a altitude. Então isso aqui está fora. Agora vejam aqui no item B. O item B ele fala sobre a latitude. Perceba que a latitude, você que não lembra lá das aulas de geografia, a latitude é associada a esse eixo aqui, né? Então a gente tem aqui os trópicos, a linha do Equador, e essas linhas aqui que a gente tem, a gente está associando esses valores à latitude, hein? Vale a pena a gente lembrar.
E aqui está a resposta. Por que que está aqui a resposta? Porque depende da posição onde eu estou. Se eu estiver numa região, por exemplo, mais próxima ao Trópico de Câncer, eu tenho que fazer uma inclinação adequada para que eu consiga aqui receber ele com um ângulo de 90 graus. Agora, por exemplo, se eu estiver aqui na região da linha do Equador, eu preciso colocar simplesmente a minha placa solar formando 90 graus. Eu coloco ela aqui, ó, bonitinha, ela não precisa nem inclinar. Eu coloquei ela apoiada aqui sobre a superfície, eu vou ter uma eficiência máxima. Agora, se eu tiver lá no Trópico de Capricórnio, que é aqui embaixo, e colocar ele apoiado na superfície, está vendo que ele não tem uma eficiência boa, ele está inclinado? O que que eu vou fazer? Eu vou colocar uma inclinação adequada. E aí, colocando essa inclinação adequada que a gente desenhou aqui por último, eu vou ter um máximo absorção aí dessa placa, desse coletor solar. Então é a latitude que influencia, porque dependendo da latitude, eu vou ter que colocar eles com uma inclinação diferente. Vale a pena a gente também retomar o que, que é a longitude, né? Aqui são esses, lembra daquele meridiano de Greenwich que divide aí a Terra em duas partes? Esse meridianos aqui a gente está associando à longitude. E a longitude, se a gente pensar no planeta, ele vai tendo a mesma. Não é um parâmetro que define. Veja que o grau de inclinação está associado diretamente a esses feixes paralelos que estão associados à latitude, esse em verde aqui. O azul, ele já está de acordo com a inclinação que eu devo colocar a placa, né? Então ele não influencia, então esse aqui está fora. Só para a gente dizer que não falamos da C, a nebulosidade de nada tem a ver com a inclinação da placa solar. Então, se ele estiver uma região muito nebulosa, com muitas nuvens, ou uma região com muito sol, com poucas nuvens, isso não vai influenciar na inclinação dele. O feixe de luz vai chegar da mesma maneira. E na umidade relativa do ar, assim como na nebulosidade e na altitude, eles não se associam a esse ângulo. Então, tá aqui a nossa resposta, é o item B, a latitude, que traz essa informação que, de acordo com o feixe de luz paralela aqui que chega do Sol, a gente precisa adequar. Beleza? Questãozinha aí puramente teórica, que eu espero que você tenha entendido. Se ficou com alguma dúvida, deixe seus comentários aqui. Se não, não deixa de deixar seu like e também se inscreveu por aqui. Grande abraço e até a próxima. Mais uma questão do Enem 2014, segunda aplicação. Grande abraço, valeu!